Boa noite. Iremos apresentar a atividade processual 2. A atividade processual 2 consistia em pegar o caso clínico da atividade processual 1 e fazer uma pergunta relacionada a cada disciplina que tivemos esse semestre. O meu grupo, ele é composto por mim, Letícia Batista, Lívia Baldo, Luísa Nunes. A atividade processual 1 era uma pergunta de um caso clínico de um paciente que foi infectado pelo T-Cruzi e adquiriu doença de Chagas através da transmissão oral. Ele ingeriu o suco de açaí. A primeira pergunta é: explique como o desmatamento pode afetar a migração do vetor e a vida dos moradores locais. O desmatamento legal favorece um aumento no número de vetores de Chagas, principalmente porque ocorre uma migração do triatomínio para áreas possivelmente habitadas, e pode levar a um aumento da transmissão da doença. Sabe-se que a maioria das queimadas que ocorrem na região norte do Brasil são ilegais e trazem diversas consequências ao meio ambiente, como a migração de insetos e animais, que podem trazer diversas doenças, como doença de Chagas e febre amarela, o aumento do efeito estufa, a emissão de gás carbônico na atmosfera, diminuição da captação de oxigênio devido ao desmatamento e redução na qualidade do ar, entre outros. Quais os métodos de processamento podem ser aplicados ao açaí para evitar a contaminação por Chagas? Para evitar a contaminação da doença de Chagas por via oral, pode ser aplicado o método de pasteurização, que consiste em aquecer o açaí numa temperatura média de 80 a 85 graus por 30 minutos e depois resfriá-los em graus negativos imediatamente. Essa técnica elimina todos os micro-organismos que são termossensíveis, como o protozoário T-Cruzi. Essa aqui tem uma imagem que representa desde a coleta até a expedição e transporte do ciclo do açaí. Então, primeiro se coleta, faz o transporte, recepciona e pesa, depois se higieniza, despolpa, pasteuriza, congela e armazena a menos 18 graus negativos, e depois é o transporte e expedição para o resto do país ou até mesmo para fora do país. Assim como Chagas, a dengue também é uma doença transmitida por vetor. Explique por que o Brasil é considerado uma área endêmica para a dengue e o ciclo da doença. O Brasil é considerado uma área endêmica, principalmente devido à sua temperatura. Por ser um país tropical, as altas temperaturas proporcionam a eclosão dos ovos dos mosquitos Aedes aegypti, favorecendo a disseminação da dengue, principalmente em áreas mais quentes, como o país como o Pará. O ciclo da doença consiste em, primeiro, o inseto se faz o acasalamento, a fêmea e o macho. Depois ele pica uma pessoa que está infectada e o sangue infecta o mosquito. Aí o mosquito fêmea, ele vai fazer ovoposição em água parada, geralmente em água limpa. E depois, quando esses ovos têm contato com a água, eles eclodem e vem o estágio larval. Aí tem o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro e o quarto estágio larval, até chegar na forma de pupa. Depois da pupa, vem o adulto do mosquito que emerge e se reinicia todo o ciclo novamente. Se não tratada, qual o prognóstico do paciente portador de doença de Chagas e seus sintomas? Descreva o ciclo do parasita em questão de acordo com suas fases, aguda e crônica. O tratamento deve ser feito com pessoas que apresentam a forma aguda da doença, porque ele possui uma maior eficácia. Porém, se na forma aguda a pessoa não for diagnosticada e tratada, a doença evolui para a forma crônica, que pode ser apresentar forma assintomática ou não. Quando a doença não apresenta forma assintomática, ela apresenta geralmente problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e problemas digestivos, como megacólon e megaesôfago. E o ciclo do parasita consiste em o triatomínio, o inseto, pica e ele defeca ao mesmo tempo. E nas fezes ele libera
a forma do T-cruzi chamado trimastigota, que entra em contato, né, através da ferida, da picada. Os tripomastigotas invadem a célula, onde se transformam em amastigotas, então passa por esse estágio. Os amastigotas se multiplicam dentro das células de maneira assexuada, e elas se transformam em tripomastigota depois que elas destroem a célula. As tripomastigotas, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo e se multiplicam e também destroem a célula e se transformam em amastigotas. As tripomastigotas sanguíneas são absorvidas por novos insetos, nova picada, e dentro do barbeiro ocorre a transformação. Elas se transformam em epimastigotas, se multiplicam, se transformam em tripomastigotas e assim se inicia todo o ciclo novamente. Qual técnica de citogenética pode ser aplicada para avaliar as diferentes linhagens de triatoma na América Latina? Triatoma é o gênero do barbeiro, que transmite a doença de Chagas. As técnicas de citogenética que seriam capazes de avaliar a linhagem cromossômica do triatoma seriam o bandeamento C e o método FISH, com sondas específicas para regiões de DNA satélite. Essas técnicas seriam capazes de identificar possíveis variabilidades genéticas na espécie de triatoma thin e festans, que é a mais predominante aqui no Brasil. Esse sequenciamento de linhagem é muito importante para entender o processo evolutivo dos vetores e sua dispersão no meio ambiente. As perguntas referentes às matérias análise ambiental foi a pergunta 1, bromatologia foi a pergunta 2, virologia a pergunta 3, parasitologia clínica a pergunta 4 e citogenética a pergunta 5. Muito obrigado.